Fala galera, tudo bem com vocês? E o encontro de tricolores que fechou a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou empatado por 2-2, Fluminense e Fortaleza, um resultado bem ruim para os dois times, mas a verdade é que para o Fluminense foi bem pior, já que o Fluminense luta contra o rebaixamento. Eu sou o Vitor Hugo Barba, se você ainda não me conhece, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca a chance de se inscrever agora. Aproveita que é de graça, não deixa de deixar o seu like também e compartilhar o link desse vídeo com os seus amigos, beleza? Você deixando um like, se inscrevendo, vai fazer com que o YouTube entregue já esse vídeo automaticamente para mais pessoas. E se você compartilhar esse link, mais pessoas vão acessar, mais pessoas vão conhecer esse trabalho e você vai estar me ajudando bastante, beleza? Eu conto aí com a sua ajuda para alcançar mais pessoas e pegar mais alguns seguidores, começando esse trabalho aí nesse ano. E se Deus quiser vai dar tudo certo. E eu estou torcendo para que dê certo para o Fluminense também, ou não, porque eu sou flamenguista, tem aquele lado que gosta de secar, mas eu quero ver os times do Rio de Janeiro melhor do que o dos outros estados. Por isso eu não seco tanto assim o Fluminense nesse momento, mas a verdade é que a gente sempre fica com aquela esperança de que o Fluminense pague aquela Série B que ele deve. Está devendo uma Série B, tem que pagar. Mas a verdade é que nem o Fluminense mesmo está se ajudando. Precisava ganhar o jogo de hoje e, sabendo disso, foi com tudo para cima do Fortaleza, dominou o jogo, propôs o jogo logo no início e viu que as suas melhores chances estavam sendo ali pelo lado esquerdo com o Keno que hoje começou jogando, não vinha começando jogando nos outros jogos, geralmente era o Serna ali que vinha jogando. Hoje o Mano Menezes colocou o Cano e ele foi muito bem, principalmente no primeiro tempo. A verdade é que o time do Fluminense, a maioria dos seus titulares, tiveram uma queda de rendimento muito grande em relação ao ano passado. Mas hoje o Keno resolveu jogar bola e numa das suas jogadas nasceu o primeiro gol do Fluminense. Ele entortou ali o Zé Wellison e o Brits, deixou os dois ali batendo cabeça, fez um drible desconcertante neles, fez a jogada que é bem característica dele, que vai puxando para a linha de fundo, tocou para dentro da área e o Lima estava ali na entrada da pequena área, fuzilou para dentro do gol e logo no início do jogo, com uns 10 minutos, o Lima fez o gol para o Fluminense. 1-0 Fluminense e era o resultado que o Fluminense precisava, que era a vitória. E diferente do que a gente imaginaria, o Fluminense não recuou o time, não ficou esperando Fortaleza. Continuou propondo o jogo e isso foi bem interessante de ver, mas aí já não estava tão efetivo, já não conseguia fazer tantas jogadas, já perdeu um pouco do ímpeto, que geralmente é normal, mas não poderia ser, já que o Fluminense precisa fazer o resultado. E o Fortaleza não estava se encontrando muito na sua marcação, não estava conseguindo encaixar o contra-ataque, mas quem acompanha o Fortaleza sabe que o Vojvoda tem algumas variações de tática e hoje ele optou em ser um time reativo. Quando ele joga em casa, ele é um time que propõe o jogo e fora de casa, sabendo que o Fluminense precisava do resultado, ele armou um time de uma forma mais reativa, apostou mais numa transição rápida e isso começou a dar certo, começou a funcionar ali depois dos 15 minutos de jogo, até que o Lucero encontrou o Moisés dentro da área e sem qualquer trabalho, o Moisés fez o gol de empate para o Fortaleza. Isso porque o Fortaleza começou a dar trabalho ao Fluminense nessa transição, nesses contra-ataques, 1-1, e isso, a partir dali o Fortaleza conseguiu encaixar a sua marcação contra o Fluminense. E depois que o Fortaleza faz esse gol, é verdade, o jogo fica bem morno, fica bem chatinho, fica aquela aguinha de salsicha, chatinho de ver, muitos passes errados, o Fortaleza tentava uma transição rápida, mas errava o passe, não tinha prosseguimentos nas jogadas, não conseguia concluir as jogadas, e o Fluminense não conseguia encontrar soluções de passar pela barreira defensiva ali do Fortaleza, que é um meio-campo bem sólido. Hoje, quem estava jogando ali no meio-campo do Fortaleza, o Martínez, o Wellington, o Hércules e o Mancuso ali na frente da zaga do Fortaleza, seguraram bem o meio-campo do Fluminense e o Fluminense teve muita dificuldade de passar por eles. Mas no final do primeiro tempo, o
O Marinho foi lançado numa dessas transições rápidas do Fortaleza. O Marinho foi lançado e fez a sua jogada característica de puxar da direita para a esquerda e fez o gol da virada do Fortaleza ainda no primeiro tempo, aos 43, 44 minutos do primeiro tempo. Quem estava ali na marcação dele, tentando chegar, foi o Thiago Silva. E eu não sei se vocês perceberam, mas o Thiago Silva deu uma trupicada ali na passada dele, e eu acho que essa trupicada dele, ele acabou perdendo o time da marcação, né? Ele estava meio que se posicionando. O que eu percebi que o Thiago Silva ia se posicionar para bloquear o chute do Marinho, mas essa trupicada ele deu uma adiantada, deu uma adiantada na passada porque deu uma tropeçada, e aí a bola do Marinho foi perfeita lá no canto direito do Fábio. O Fábio não teve chance nenhuma, que fez boas defesas depois, durante o jogo, mas nos 2 gols do Fortaleza ele não teve a menor culpa dos gols sofridos, e sim a zaga do Fluminense, que tinha que ficar exposta porque precisava propor o jogo, e nessas transições rápidas o Fortaleza conseguiu virar o jogo. No segundo tempo, aí sim, o Fortaleza teve muitas oportunidades de matar o jogo, ganhando o jogo, sabia que o Fluminense ia para cima com tudo. O Mano Menezes mexeu bastante no time, colocou o Bernal, colocou o Renato Augusto, colocou o Serna, colocou o Cano, colocou o John Kennedy mais para o final e adiantou o seu time, e a gente já entendia que o jogo seria o Fluminense tentando sufocar o Fortaleza e o Fortaleza dando aquelas escapadas no ataque. E o Fortaleza não soube aproveitar as suas escapadas, teve chance para isso, chegou a fazer um gol que foi anulado, um gol muito bem anulado, num dos contra-ataques do Fortaleza, mas o Fortaleza perdeu chance com o Moisés, perdeu chance com o Marinho, perdeu chance com o Lucero, perdeu uma chance muito boa com o Hércules, depois entrou o Pikachu teve chance, perdeu. Quem entrou também no time do Fortaleza foi o Breno Lopes, que também teve chance de matar o jogo, não soube aproveitar as chances, o Fortaleza não soube aproveitar as chances que teve, e no final do jogo o Fluminense tentava chegar de qualquer jeito, começou a conseguir algumas jogadas de linha de fundo, mas sem contundência, sem conseguir finalizar, e teve um lançamento do Martinelli para o John Arias, que numa dessas mexidas do Mano Menezes, ele tira o Keno, que caiu de rendimento no segundo tempo, e colocou o Renato Augusto. E nisso ele dá uma organizada no time. A gente critica quando precisa criticar, mas apesar da torcida não ter gostado da entrada do Renato Augusto, mas foi a forma que ele encontrou de arrumar o time que ele mesmo tinha bagunçado numa das suas alterações. E nessa entrada do Renato Augusto, saindo o Keno, ele joga o Serna para o lado esquerdo do campo, que é a posição que ele se sente melhor jogando, e traz o Arias para o lado direito e o Cano centralizado. E quando ele consegue encaixar o time dessa forma, o Martinelli consegue achar o John Arias no lado direito, um excelente cruzamento. O Arias quase faz um gol, uma bela defesa do gol do goleiro do Fortaleza, e já ali o Fluminense poderia ter empatado, mas não conseguiu. E nessa brincadeira toda, no final, com Fortaleza perdendo muitas chances, perdendo a oportunidade de matar o jogo, aos 40 minutos, quem aparece para salvar o Fluminense de uma verdadeira tragédia foi o artilheiro do Fluminense, o Cano. A bola sobrou para ele e aí não tem jeito. O cara pode estar mal do jeito que for, mas artilheiro é artilheiro, sabe fazer gol. A bola sobrou para ele, ele guardou de cabeça, empatou o jogo, deu números finais da partida. O Fortaleza, que ainda ficou reclamando no final de um pênalti não marcado do Thiago Silva, mas, na minha opinião, não teve pênalti algum. É apenas reclamação, porque jogador brasileiro gosta de reclamar. E o Cano com esse gol, é bom falar, o Cano com esse gol empatou com o Bruno Henrique na artilharia desse novo Maracanã. Estão empatados em quarto lugar, se não me engano, são 54 ou 55 gols, estão empatados aí, Cano e Bruno Henrique na artilharia do novo Maracanã. O Cano que poderia ter passado o Bruno Henrique se tivesse feito uma boa temporada, mas o Cano caiu muito de rendimento, tanto é que hoje ele é banco do Fluminense já
não é de hoje, né? Já de algum tempo que o Mano Menezes tem optado em colocar o Cauã Elias, que hoje não foi bem, e o pior do time do Fluminense hoje, sem dúvidas, foi o Martinelli, que vacilou no primeiro gol também, estava muito, muito mal. E o segundo gol do Fluminense, o Samuel Xavier fez uma excelente jogada, chega a dar uma canetinha lá no jogador do Fortaleza, ele que cruza para a área para o gol do Cano. E o Samuel Xavier também jogou muito bem. No todo, o Fluminense não jogou mal, mas a gente vê que tem uma limitação, os caras não estão conseguindo jogar o que jogavam ano passado, estão jogando pressionado e agora a pressão vai ser maior ainda. O Fluminense precisava ganhar, empatou, não foi bom. Lógico, se perde seria pior, estava perdendo até o final ali do segundo tempo, até os 40 minutos, estava perdendo. Se perde, seria pior. Empatou, fez um pontinho, mas isso não ajudou muito o Fluminense. Fluminense hoje que é o 15º colocado com 38 pontos. Aí tem abaixo dele o Juventude com 38, o Criciúma com 37, já na zona de rebaixamento, e o Red Bull Bragantino também com 37 pontos na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas aí qual pode ser o alívio do Fluminense? O Fluminense tem 4 jogos para fazer. Esses próximos 4 jogos, se o Fluminense ganhar 3 desses jogos, não depende de ninguém, já se livra, mas tem 3 jogos aí bem encardidos para o Fluminense. O primeiro deles é o próximo jogo, que vai ser contra o Criciúma em casa. Esse jogo o Fluminense precisa ganhar. E é uma rodada boa para o Fluminense, porque dos adversários diretos ali, que ainda lutam contra o rebaixamento, o Vitória vai pegar o Botafogo, que precisa ganhar para se manter líder do Campeonato Brasileiro. O Juventude vai pegar o Cuiabá em casa. Então é o único jogo que, de repente, não favorece tanto ao Fluminense, caso o Juventude ganhe do Cuiabá. Vai estar jogando em casa. O Juventude tem feito alguns bons jogos e pode sim ganhar o jogo do Cuiabá. E o Cuiabá, que já está ali rebaixado, eu acho muito difícil que o Cuiabá ganhe os 4 jogos e se salve. Precisa ganhar os 4 jogos e depender de resultados. Então, isso aí a gente sabe que não vai acontecer. O Cuiabá rebaixado ali vai pegar o Juventude fora. O Red Bull Bragantino vai pegar nada mais, nada menos do que o Internacional no Beira-Rio. O Inter que vem aí disparando, tá? É o quinto colocado do campeonato hoje, tem 62 pontos, a mesma quantidade de pontos do 4º lugar, que é o Flamengo. Vai pegar o Red Bull Bragantino em casa e, se o Inter ganhar, é um excelente resultado também para o Fluminense. E o outro time que briga direto com o Fluminense ali, o Atlético Paranaense, vai pegar o Bahia fora, ou seja, vai jogar em Salvador, na Arena Fonte Nova. E apesar de que o Bahia está 4 jogos seguidos perdendo, 5 jogos sem ganhar, 4 derrotas seguidas, mas quem sabe aí uma vitória do Bahia para poder ajudar o tricolor carioca. E o Fluminense que vai pegar o Criciúma terça-feira, às 7 horas da noite, no Maracanã. Esse jogo aí, o Fluminense precisa ganhar. Se empatar, vai ser um desastre, porque se o Fluminense empatar, ele pode, dependendo do resultado, até ficar dentro da zona de rebaixamento. Se perder, aí é um abraço, né? Se perder, é um abraço. E o Grêmio, que está nesse bololô também, vai pegar o Cruzeiro fora de casa. De repente, pega até um Cruzeiro aí na ressaca do título da Sul-Americana. Quem sabe isso aí não seria uma boa também. Pode ser uma boa, não, vai ser um complicador para o Fluminense caso o Cruzeiro abandone aí o Campeonato Brasileiro, porque o Grêmio está ali embaixo e seria interessante o Grêmio também não descolar do pelotão de baixo. Os próximos 4 jogos do Fluminense é Criciúma em casa, precisa ganhar. Atlético Paranaense fora. Esse jogo, se o Fluminense ganhar, vai ser excelente, porque é um jogo de confronto direto também e é um jogo fora, mas vai ser um jogo bem difícil para o Fluminense. Depois pega o Cuiabá em casa e fecha o ano contra o Palmeiras lá na Allianz Parque, né? Lá na Allianz Arena, lá no estádio do Palmeiras. E se chegar nesse jogo aí, o Fluminense precisando ganhar para sair da zona do rebaixamento e o Palmeiras precisando fazer resultado também, vai ser bem complicado para o Fluminense, até mesmo porque a gente sabe que
esses times, quando eles jogam com a oportunidade de rebaixar um grande clube, eles fazem de tudo para que isso aconteça. A gente já viu isso acontecendo diversas e diversas vezes. Eles entram bem motivados a rebaixar um rival direto, né? Bem, galera, Fluminense precisa aí ganhar os seus jogos, precisa fazer resultado, precisa jogar melhor do que vem jogando. E isso vai ser um fim de campeonato bem complicado para o Fluminense, mas estou aí confiante que o Fluminense ainda consiga escapar desse rebaixamento, já que tem os outros times aí que tem uma tabela complicada também e tem menos times do que o Fluminense, é verdade. Beleza? Bem, eu vou ficando por aqui, não vou me estender mais, mas eu não posso terminar esse vídeo sem antes lembrar de você, caso você ainda não seja inscrito no canal, para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse link com seus amigos. Isso é muito importante também que você comente aqui. O que você acha que vai acontecer para o Fluminense? Ele vai continuar na Série A ou vai cair para a Série B? Qual é a sua torcida? Que ele caia, que ele permaneça? Você acha que o Fluminense tem que pagar a Série B ou não? Está de boa, é só concluir o campeonato, não precisa pagar, não tem nenhuma dívida dessa com o Campeonato Brasileiro e o Fluminense na Série A, beleza? Apesar de, às vezes, a gente querer ver o Fluminense na Série B cair, né, um rival direto, a gente acaba brincando, tirando sarro com os amigos, mas para o futebol carioca isso não seria nem um pouquinho legal, seria muito ruim para o futebol carioca. Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. Fui!